Gente, coloca se você quiser, se sentir mais à vontade. Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Depois de 2 quartas fora do ar, hoje estamos no ar, tá? A gente tirou essas 2 quartas para fazer muitas coisas, porque estávamos trabalhando muito, mas hoje nós voltamos em grandíssimo estilo. Tá normal esse microfone meu aqui? Pode deixar assim, meu filho? Vou fazer um teste, Só 2 quartas sem fazer o programa, eu já desacostumei da posição do microfone. Mas agora a gente voltou para ficar e toda quarta-feira, a partir das 7h30 agora, a partir das 7h30 a gente vai estar aqui no ar com vocês. Vamos agradecer então os nossos parceiros. Por aqui a gente tem o EJA Mais Brasil, para você continuar os seus estudos da melhor forma possível. Entre em contato pelo 349 9115 5298. Por aqui também a Anhanguera Polo Frutal, que tem curso de tecnólogo, tem faculdade para você fazer à distância na sua casa. Mais informações pelo 991160805. As nossas artes, que são todas produzidas pela dona Dani Rosa, 998667874. E a iGreen Energy, que está dando 20% de desconto na sua conta de energia. Em 10 minutinhos você faz o cadastro. Quer saber mais? 999 35 25 46. Tá bom, gente? E hoje o nosso café recebe por aqui 2 pessoas ilustríssimas. Ó. Que vieram tomar um cafezinho com a gente, comer um bolinho de laranja, um biscoitinho de polvilho. O biscoito é gostoso, não é? É uma delícia esse biscoito. Por aqui a gente tem prefeito Bruno Augusto e também a primeira-dama Paula Martins. Primeiro, eu vou servir o café pra vocês, porque o que acontece? Eu viro conversar demais e esqueço de servir o café, viu? Tá. Ó. Enquanto isso, gente, é o seguinte. Observa o detalhe da xícara. Que isso, hein? Você viu que bonitinha? Chique. Enquanto isso, gente, aqui nós começamos assim. Eu acho que ninguém tem o direito de definir ninguém. Então, aqui a gente se define e é o que a gente quiser ser, certo? Certo. Então, é o seguinte, dona Paula, vou começar por você. Quem é a Paula Martins? Nossa, logo por mim? Tava esperando você com o Bruno primeiro? Quem é a Paula? Paula é uma menina, mulher, muito sonhadora, muito simples, quem me conhece sabe, jovem, né? E que tem muitos sonhos pela frente. Passei muita coisa nessa vida. Tudo que você pensar já aconteceu. Mas estou aqui firme e forte. Agora sou mãe. Tenho um amorzinho da minha vida. Então, acho que é isso. Ó, o Vanderlei Pedrosa já tá aqui mandando um abraço, viu? Ó. O Vanderlei é tão VIP que ele manda direto no WhatsApp. O Vanderlei também já esteve por aqui. Abraço, Vanderlei. E você, Bruno? Quem é o Bruno Augusto? Boa noite. Tá ouvindo bem aí? Tô. Boa noite a todos, né, que nos assistem aí, pessoal aqui no estúdio. Acho que a população já me conhece, né? Sou o Bruno, lá de Aparecida de Minas. A gente tinha um sonho, né, há um tempo atrás. Sempre gostei de política. E a gente construiu essa história aí com muito trabalho, né, muita luta. A nossa história de vida pública é muito, assim, de muita perseverança, né? Então, o pessoal que me acompanha desde o início sabe. E eu defino como determinado. Eu acho que eu tenho um foco. Quando eu tenho foco, assim, eu vou até o fim para realizar. Né? Seja para mim, ou seja para algum objetivo coletivo. Mas eu sempre fui assim, sempre determinado. Desde menino no colégio, sempre fui determinado. Determinação é tudo. Por falar nisso, eu queria que vocês contassem um pouco de como foi a infância de vocês. Eu primeiro? É. Bom, eu cresci com 3 irmãos. Eu sou a única menina. A minha infância foi sempre na fazenda, roça, porque meus avós... Nunca imaginei. Meus avós são da fazenda, meus avós pro lado do meu pai, né? E meus avós pelo lado da minha mãe sempre foi muito simples também, então cresci na fase de amor aí na fazenda.
E minha infância. Sempre fui muito sonhadora, desde criança. Brigona. Não é, não. Não. Defendia. Eu gosto de zoar meu irmão, mas é verdade. Eu sempre defendi muito. Assim, quem eu conheço, eu sempre defendi. Então, qualquer briga, qualquer coisa, eu sempre entrava pra defender. Seja uma amiga, seja o meu irmão do meio, o Mário. Sempre defendi ele, porque ele sempre foi mais quieto. E aí, eu brigava no nome dele. Estudei quase todas as escolas aqui de Frutal. Eu também. É, Mas você era por quê que você estudou em quase todos? não, assim, quando foi pro ensino médio, sabe? Aham. Quando foi fundamental, eu sempre estudei no Gomes da Silva. Mas já morei em outra cidade. Já morei em outras 2 cidades. Aí quando eu voltei e estudei só em uma. E depois nas estaduais, eu estudei porque uma por conta era muito longe da minha casa. E outra foi porque teve uma coisa lá, uma treta, e aí eu saí da escola e fui pra outra. Defendendo gente, tá vendo, Aí, né? tá Tá vendo. vendo? Minha infância foi essa. E acho que é isso. Sempre gostei muito de brincar. Sempre fui medrosa, sempre tive muito medo quando eu era criança. Principalmente quando eu morei na fazenda, eu tinha muito medo. Mas cresci, esse medo parou. É isso. E a sua? A parte que a gente não sabe. Ó, minha infância... Porque a parte que você fugia pra ficar com a tava dona aqui- Aparecida, nós já O sabemos. pessoal viu eu mexendo aqui, Ah, que eu tô colocando nas minhas redes sociais aqui o link tá. para o pessoal acompanhar a entrevista. Então, tô colocando aqui nas minhas redes. Então, assim, eu morava lá em Aparecida, de Minas, né? Mas a gente, antes de voltar para lá, a gente morava aqui. Então, até 11 anos, minha mãe morou aqui em Frutal. Até quando eu tinha 11 anos. Depois ela foi transferida para lá, porque ela era funcionária da prefeitura, né? Ela era gari. E aí abriu vaga de gari, e aí ela quis ir para lá, porque a gente sempre foi de lá. Porque meus avós são de Aparecida de Minas. O meu avô era o Lindorfo Neves e a Maria Augusta. Eles tiveram 18 filhos lá, no distrito. E aí ele era muito conhecido porque na entrada do distrito, ele tinha uma barbearia, ele era barbeiro. Por muitos anos, foi barbeiro uns 40 anos lá. Eu não conhecia eles, não. Mas era uma família muito grande. Então, minha mãe foi criada lá, né? Essa família e tudo. Só que aí, quando eu nasci em Uberaba, né? Por um acaso. Que a mãe tava lá na época. É porque os meus primos, filhos dos meus tios todos ali, a maioria deles virou polícia, né, militar. Ó. Que é o que tinha na época, assim, de bom, né? Aquela época tinha, assim, não tinha tanta oportunidade de emprego garantido, assim, né? Então, meus tios, foi passando, virando polícia. E aí, coincidiu, minha mãe tá lá em Uberaba, eu nasci lá, em Uberaba. Mas aí a minha mãe voltou, né, e entrou na prefeitura. Na época, o prefeito era o Alceu Queiroz. Ela entrou de gari. Aí, então, até 11 anos eu fiquei aqui. Aí eu estudei nas escolas municipais, estudei lá no estadual. Aí depois nós voltamos pra lá, pro distrito, com 11 anos. Aí fiquei lá na adolescência. Foi quando eu, com 16 anos, comecei a envolver com política. Com 16? Foi, com 16. Mas o que um menino de 16 anos pensa de política? Pensava na gostava. época, né? Foi minha primeira eleição, foi em 2004. Eu não fui candidato, mas envolvi, né? Trabalhei, envolvi na política lá. Mas com 16 anos, as pessoas te davam crédito? Mas eu não era candidato. Você só trabalhou. Trabalhei, né? Tirei meu título, filiei, essas coisas de adolescente mesmo, né? Eu queria ser candidato, mas não podia, porque só com 18, vereador. Aí depois de 4 anos eu fui, com 20. Com 16 eu não pude, mas com 4 eu fui. Aí foi a primeira vez que eu candidatei. Na primeira você não foi eleita, é isso, né? 2008 não. Depois, na segunda vez que você foi. Isso. Na primeira você teve quantos votos? 226. E você imaginava alguma hora na sua vida que você ia
bater recordes de voto? Que nem que você tá fazendo agora? Foi o que eu falei, a gente tem que ter foco, né? Eu vi nessa eleição, por exemplo, conversei com tantas pessoas, por exemplo, você vê, você foi candidato, qual a votação que você teve pela primeira vez? Eu não tive essa votação que você teve. Você teve 590 votos. Foi. Voto demais. É. Então, assim, eu não tive. Primeira vez que eu candidatei, tive 226. E tudo é persistência, né? Então, às vezes, assim, a primeira vez, em 2008, eu achava que, assim, porque todo mundo, a gente sonha, né? E aí eu achei, não, vai dar certo e tal, e acabou não dando, e aí eu não desanimei. Por quê? Porque eu observei o seguinte, eu tinha 20 anos de idade naquela época, eu não tinha apoio, não tinha recurso, assim, nenhum, era o mínimo do mínimo mesmo, e candidatei novo, né, uma época que Frutal já tinha os figurões, né, da política, e eu saí candidato, lá em Aparecida de Minas eu tive 80 e poucos votos, depois o resto a maioria foi em Frutal, mas eu vi que naquela eleição de 2008 teve muita gente que gastou muito, fez muito barulho e não teve os votos que eu tive. Então aí eu antenei, falei, então eu tenho potencial aí de trabalhar, tem campo para trabalhar, né? E eu sempre soube o seguinte, que política, ela é renovável, né? Ninguém é perpétuo no poder. Então, assim, troca, tudo passa, tudo é momento. Você tem, por exemplo, aqui, você teve momentos que Frutal teve lá, os caras que eram os caras de Frutal, deputado, aquela coisa toda. Passou. Agora vem outros. E é assim que é ciclo. Então eu sabia que naquela época tinha o pessoal que era bom de votos, vereadores, famosos, tudo. Mas um dia passar e passou. Aí em 2012 eu vim de novo e ganhei. Eu já ganhei com 1.058 votos. Olha. Bastante. Aí eu fui o quarto mais votado. E depois, em 2016, reeleito mais votado. 1.440. Então essa crescente de votos já vem desde a época que você era vereador. Depois foi para deputado, né? Depois prefeito, 20. E agora 2024. Ó, o Vanderlei colocou aqui, conta pra nós a alegria que você teve quando ganhou sua primeira bicicleta. Primeira bicicleta? Você conhece essa história, Paulo? Não, essa daí não. Foi num concurso que eu participei da CEMIG. Ah, eu vi uma foto. É a foto que tem com o Zé Luiz, não é? Eu participei Já de vi um a foto. concurso da CEMIG na época do colégio. Aí a gente participou lá de Aparecida de Minas. E aí eu ganhei a bicicleta A gente foi lá no executivo receber essa bicicleta. Eu não lembro nem como é que era o concurso, não. Mas era um concurso que eu participei lá. Eu acho que era quem economizasse mais energia durante um tempo lá, conseguisse reduzir, alguma coisa assim. Aí eu sei que eu ganhei porque eu fui o que mais reduziu o consumo. Ó. E aí ganhei essa bicicleta. É pra você ver a diferença, né? Eu também ganhei um concurso uma vez. É? Era De quê? quem dançava melhor um samba no carnaval. Mas é muito legal esses concursos de criança. Eu lembro como se fosse hoje. Não tinha gás e nem óleo em casa pra mãe fazer comida. Aí a mãe foi, me vestiu uma roupinha bonitinha e falou: você vai, dança bem, você ganha e traz o dinheiro pra comprar o gás. Eu ganhei em primeiro lugar, levei o dinheiro pra mãe comprar o gás. Bacana. Ô, Paula, e eu quero que você me conte o seguinte: como que vocês se conheceram? Bom, a minha família sempre foi muito envolvida com política, né? Então, o meu interesse na política já vem daí. Sua mãe com aquele temperamento Mas assim, tranquilo? vem desde o meu avô. Meu avô Fidel também já foi candidato e tudo, então vem desde dele. E aí uma vez a minha mãe tava indo na reunião na Câmara, e eu nunca tinha ido e tudo, ela falou assim, vamos comigo? Eu falei assim, vamos. Eu acho que foi bem no começo, eles tinham ganhado, foi na época de 2016, já tinha passado, 2017, eu acho. E aí, ele tava passando no corredor, assim, eu tava entrando, sabe aquela escada lá? Eu tava entrando, aí ele passou, você, boa noite, eu falei, boa noite, é minha mãe, né? Aí ele voltou, ele voltou pra trás, falou, você tá precisando de alguma coisa? Eu falei assim, não, tá tudo bem, a gente veio assistir a reunião. A gente se conheceu lá. Né, prestativo. Ai, que gracinha.
Você já tinha visto alguma coisa ali, não tinha? Ah, eu sempre fui muito receptivo lá na casa. O pessoal ia lá, eu recebia bem. É. Ele foi muito educado. Ele falou assim, tá precisando de alguma coisa? Eu falei assim, não, tá tudo certo, obrigada. E aí a gente se conheceu lá, na Câmara. Então, É. foi só porque eu fui lá assistir uma reunião mesmo. Tá vendo, gente? Talvez você não goste de assistir reuniões políticas. Você pode achar o amor da sua vida numa dessas reuniões. E é mesmo. E é mesmo. E depois eu fiquei lá assistindo eles. Qual que foi o maior desafio nesses anos todos que vocês estão juntos? Desde o casamento até hoje. Mas eu falo assim, não o desafio profissional, porque eu acho que ser secretária deve ser, nossa senhora. Ainda mais sendo Valeu. primeira dama. Mas o desafio pessoal mesmo. Bom, a gente tá 2 anos de casados, né? Porque assim, com a gente é tudo muito rápido. Eu e ele, a gente começou a namorar, e aí a gente já noivou, e aí eu engravidei, e aí a gente casou, foi uma loucura. E dentro de 5 meses aconteceu isso tudo. Então foi rápido. E aí a gente casou, eu tava grávida, né? A minha maior dificuldade com ele é tempo. Assim, pra mim é uma... Tipo assim, tem dias que a gente mal se vê, a gente mal conversa, aí eu vejo ele à noite, ele tá cansado. E aí eu tô estressada já, porque meu dia também é corrido, né? E ainda tem um neném que eu tenho que... Porque mãe tem que conciliar tudo, né? É. Tem que conciliar o neném, tem que conciliar o trabalho, tarefa doméstica. E aí eu fico estressada porque a gente se vê à noite, ele tá cansado, ele quer dormir. Então, pra mim, essa é a maior dificuldade, desde que a gente começou. Porque esses 2 anos é pauleira todo dia. A gente não tem que... Ai, ele tá de férias. Não, ele não para. Lá em casa ele não para. Ele é igual na rua. Ele tá no celular ali 24. Se você ligar pra ele 3 horas da manhã, ele atende. Então, essa falta de tempo, pra mim, é a que mais é um desafio. E pra você? Falar nisso, você quer mais café? Não, pode pôr um pouco. Ah, Cláudia, morra de inveja. Não, mas eu acho que é isso, assim, a vida pública, ela te consome muito. Porque você tem uma responsabilidade muito grande, né? Você responde por tudo, praticamente. Então, se acontece um problema 1h da manhã, e aí liga, né? Por exemplo, agora estava tendo muito foco de incêndio. Muito incêndio. Então, assim, as pessoas ligando o tempo todo, pedindo ajuda, caminhão e apoio, tudo. E uma coisa que eu tenho comigo, assim, eu gosto de participar diretamente, né? De acompanhar, de ver o que tá acontecendo, de ficar de cima ali para saber se tá acontecendo daquele jeito ou não, né? Se tá dentro dos conformes. Eu acho que é isso, né? É uma coisa que eu pego, assim, a questão de controlar o tempo. Mas é meio difícil você... Porque, por exemplo, eu não consigo desligar celular. Eu não consigo. Eu não consigo porque talvez é uma coisa que pode ser nada, Mas pode ser mas sério. pode ser algo, coisa muito séria, né? Então, de repente, você tem aí uma situação que só você resolve, que ninguém resolve. E aí o seu telefone tá desligado. Então, realmente, se não conseguir falar comigo, é porque eu tô num lugar que não pega internet, ou é porque não pega telefone. Mas essa questão do tempo, ela é porque não adianta você falar, eu vou separar as coisas. Né? Você não separa, porque a pessoa bate lá na porta da sua casa, ela quer que resolva o problema, às vezes ela não consegue falar com você de dia na prefeitura, ela vai lá na casa. E a gente tem que estar na vida pública, a gente tem que entender isso. Sim. Que não tem como você dividir. Não adianta você falar assim, hoje eu vou tirar um final de semana e vou lá numa lanchonete. Você vai encontrar alguém que vai querer falar alguma coisa, é a oportunidade que a pessoa tem. Então, assim, eu não sinto incomodado com isso, não. Não. Sabe? Pra mim não incomoda Você não mesmo. liga. Não incomoda mesmo. Às vezes eu só não vou conseguir resolver na hora. Tem que esperar o pessoal. Você tem que ir lá na prefeitura pra gente ver, né? Tem que ver lá. Porque tal. esse é outro fator, não é? As pessoas teimam em achar que o prefeito pode resolver absolutamente tudo. E na hora. Não é verdade? Sim. E assim, às vezes chegam problemas muito inusitados, não chega? Não, é o tempo todo, né? Só que tem certas coisas que, assim, é porque as pessoas, elas... Mas isso aí é corriqueiro, isso é normal. As pessoas acham que tudo a prefeitura que resolve. Então, às vezes, ela tem um problema ali de uma questão que envolva rodovia. Mas o que ela tem mais próximo ali é a prefeitura. Então, é natural que ela procure a prefeitura para resolver. Né? Ou algum problema que
que não é a prefeitura que providencia, mas tem a prefeitura para resolver. Então, a gente tem que ter, assim, o entendimento que a população sempre vai procurar o prefeito, né? Além do prefeito, os vereadores, que é o que está mais próximo mesmo do prefeito, que é o para-choque ali, né? Que é os vereadores. Os secretários, né? E entender que você tem que ter a paciência de explicar. Né? Às vezes você fala a mesma coisa Várias vezes. Mas é compreensível. Mas que as pessoas, assim, quando falam assim, o Bruno não me atendeu. Porque eu conheço, eu tô ali praticamente, assim, 24 horas, né? Ele atende todo mundo e seja qualquer horário. Assim, eu tô de prova. Isso é uma coisa dele. Se você ligar pra ele, 5 horas da manhã ele vai te atender. Se ele não atender, é porque aconteceu alguma coisa. Quando ele não atende, eu falo assim, aconteceu alguma coisa. Ele é bem independente de quem seja, qualquer horário. Vou te pedir um favor. Manda um abraço para uma pessoa que estava trabalhando lá em Iturama durante esse período eleitoral aí. Ela estava trabalhando lá em Iturama e ouvindo meu prefeitão, lá em Iturama trabalhando, não foi? E ela tá aqui na live. A Aline Melo. Você não tem noção. Aline? Tá aqui. A Aline Melo, tá aí, ó. Abraço, então, pra Aline Melo, lá em Iturama. Ela estava trabalhando lá em Iturama, eles estavam fazendo um serviço lá. Aí aquele menino ali disse que do nada no telefone dela tocando. Bacana, hein? Manda um abraço pra Sem Aline. falar que ela tinha vontade de bater em 2, 3 todo dia por conta. Eu já vi mesmo, Aline. Um beijo, viu, Aline? A Ju tá aqui, a Juliana Leale. A Aline também, a Aline Rosa, tá aqui falando que essa dupla é sucesso. Zeug, vou mandar um beijo pra uma pessoa que me mandou aqui no WhatsApp. Um oi, né? Eu vou assim, manda um oi pra mim, que é o Igor. Nosso Igor. Nosso menino. Por aqui também a Ivone Queiroz falou que adorou te conhecer, Paula. O Charles Souza, casal de milhões. A Fabiana Cristina também tá aqui. A Caroline. A Leila Mar. Quem é dona Leila Mar? Mamãe, tá aí. Ai, minha mãe. Boa noite, meus lindos. A Wélica também tá por aqui. Beijo, também te amo. O Marcial. O Marcial também já veio aqui, viu, gente? Eu vi. O Neto e o Bruno. Ai, que gracinha. Eles colocaram aqui. Que pena eu não ter entrado dessa vez. Seria uma força maior para Frutal junto aos demais e nosso prefeito. Obrigada, gente. O Vanderlei também por aqui. Um monte de gente por aqui, Alberto da Mata Pedroso. Boa noite. Marcos Vinícius. Marcos Vinícius é o Marquinhos. Marquinhos adora ir lá pro Klebin, viu? Diz que vai a semana inteira pra lá beber chopp. A Inalda também tá aqui, a Gardênia também acabou de entrar. Eu acredito que a política, né, deve ter trazido para a vida de vocês dois muita gente. Lógico que tem aquelas que a gente quer ficar longe. Tem. Mas tem aquelas que a gente quer que fiquem perto. E dessas pessoas que vieram para vocês, teve alguma que vocês pensaram, não seria possível, não é possível que agora eu gosto dessa pessoa e agora essa pessoa tá do meu lado. Teve alguém que vocês se surpreenderam? Fala você primeiro. É porque, assim, política, você tem parceiro de política e tem parceiro de eleição, né? Então, assim, talvez você arrume um parceiro na eleição que se torne seu parceiro de política. E talvez tenha companheiro que você achava que seria um parceiro político e ele fica só numa eleição. Ou em tem duas, dessas no também. máximo, né? Mas o bom de você caminhar na política é assim, é caminhar ao lado de pessoas que não é que pensem igual a você, porque ninguém pensa igual. Mas pessoas que têm, assim, um objetivo, né? Que saiba se posicionar, né? E o grande problema que a gente vê na política em si, é que às vezes a outra pessoa quer o seu lugar. Ela quer ocupar o seu lugar. E para isso ela às vezes usa alguma coisa para te derrubar, ou para te atacar, ou para armar alguma coisa. Então você tem que começar assim a peneirar. Então é natural na vida pública você perder companheiros e ganhar companheiros, né? Então, isso, assim, não me surpreende. Essa eleição agora. Várias pessoas que não estavam com a gente em 2020 veio com a gente. Né? Então, vieram com a gente, somaram, votaram. Né? E votaram assim, pessoas sem interesse. Teve gente que não votou em mim em 2020, que agora veio
votou, pôs adesivo, falou, vou votar em você, porque reconheceu o trabalho. Da mesma forma que teve gente lá em 2020 que apoiou, que agora não apoiou. Né? Talvez porque não aprovou a maneira de trabalhar, ou talvez porque não teve algo ali que sonhava em ter, mas isso é totalmente natural na vida pública. O que a gente não pode perder é o caráter, né? A gente não pode perder a nossa essência. Então, por exemplo, quando se faz uma pesquisa na minha vida pública, é fácil você identificar o que eu sempre combati. É fácil. Só pegar lá, de 2008 até agora, o que eu sempre combati, né? E nunca me uni ao que eu sempre combati. Então a gente tem que ter, assim, a nossa essência. Porque você tem que surgir de algum lugar. Da onde que você surge na política? Né? Você vai surgir. De algum lugar você vai surgir. Por exemplo, né, você surgiu da onde? Da comunicação. Você surgiu da comunicação. Você não foi eleita agora. Mas se você fosse eleita e não fizesse mais comunicação, você perderia a sua essência. Entendeu? Então, por exemplo, da onde que eu surgi? A primeira base política minha foi Aparecida de Minas. Foi o meu distrito. Então, historicamente, eu sempre bati recorde de voto em Aparecida de Minas. Sempre. A diferença é muito grande, mas é muito grande mesmo. Tipo, eu tive mais de 1.000 votos nessa eleição lá, e o segundo colocado teve 100 e poucos votos. Então a diferença é muito grande. Mas por quê que Aparecida de Minas vota? Porque eu sou de lá? Não. Porque eu sempre mantive a minha essência, né? Sempre mantive a minha bandeira, sempre mantive atenção para a minha comunidade. Então você não pode perder a essência. O grande problema é que tem gente que entra na política e aí no meio do caminho se perde. Às vezes por interesse ou por desespero, se junta a faz algum tipo de aliança que pensa ser boa, mas não é. E aí depois, o que acontece? Você vê o resultado aonde? Na urna. Né? Então tem certo tipo de companheirismo que é melhor não ter. Que lá na frente te atrapalha. Pra mim, muitas pessoas, muitos nomes, assim, né? No meio da política, né? Que eu nunca imaginava que eu conheceria, que seria tão parceira e amiga, né? Sim, tem vários nomes, mas inclusive foi minha madrinha de casamento, que é a Gilce. Eu conheci ela através da política, né? Porque há muitos anos, na verdade, desde quando ela foi da secretaria, né? E eu conheci ela e a gente uma amizade verdadeira, e ela foi minha madrinha, e ela é como se fosse minha mãe, assim. Na verdade, eu sou mais mãe dela. É porque as pessoas falam muito assim, nossa, mas política é muita falsidade, não sei o quê. Mas mesmo nesse meio, é possível fazer verdadeiros companheiros. Sim, muitos. E eu acho que talvez os companheiros que você faz nesse meio, que são de verdade, são até mais do que se fosse em outro meio que você fizesse. Porque passa muita coisa, né? Eu fiz muitos companheiros, assim. Pra mim, eles são muito companheiros. E eu sinto que a gente tem que sentir, né? Tem que ser uma via de mão dupla também, né? Eu sou companheira e eles são meus companheiros, são nossos companheiros. São muitas pessoas. Claro que tem umas que eu quero ficar bem longe, que eu já conhecia, mas assim, eu quero quilômetros de distância de mim. Tem gente que a gente olha e... Não, e aquela situação? Porque com o homem é fácil. Pra vocês que são homens, é mais fácil lidar com a falsidade. Agora, pra gente que é mulher, é mais difícil. Porque a boca disfarça, mas a cara não disfarça. Não. E aí, como é que você faz? Não disfarça, eu não disfarço. Mas eu já tive dos dois lados, pra você poder entender, né, quem tá assistindo. Eu já tive, assim, a gente tá muito feliz, né? Nós tivemos uma vitória aqui, assim, espetacular, né? Não tem nem como agradecer a população. A população mostrou na urna o seu desejo de mudança, a virada de página que Frutal deu, a gente sabe muito bem disso. 2020 foi do mesmo jeito. Só que eu já tive numa situação ruim também. Igual 2019, quando eu fui cassado, né? E aí, quando eu fui cassado, você consegue identificar quem são os companheiros. Aí você consegue identificar. Então, tem gente que fala, porque eu apoiei o Bruno e tal. Mas a gente sabe muito bem que internamente já falou várias vezes para eu desistir. Não, vamos arrumar outro candidato, porque você não vai conseguir reverter, não tinha fé, você não vai né? ser candidato e tal.
E aí você tinha companheiro que falava, não, você tem que manter firme, você tem que seguir, a gente vai conseguir, porque foram 11 meses de luta, né? Então a gente entrava na justiça, não ganhava, ia de novo, não ganhava, e aí já tinha amigos próximos ali que era companheiro, que já estava negociando com outro candidato, já estava fechando com outro grupo, né? Então, assim, eu sei muito bem dos dois lados. Aí depois que ganha, Aí, Muda. aí, né, aí todo mundo tava do lado, todo mundo foi parceiro, né? Porque fui eu que ajudei, porque fui eu que falei, porque fui eu que construí. Então, assim, a gente tem que saber é, dividir isso aí, separar isso aí. Hoje uma pessoa me ligou, eu vou estar em Brasília semana que vem, e falou assim: não, nós vamos almoçar com o fulano. Eu falei, não, não vou. Por que que eu não vou? Porque o fulano não me ajudou na minha campanha. Ele não fez uma manifestação pra mim, não gravou um vídeo pro meus candidatos a vereador, não acreditou. Agora, depois que ganha, quer vir pra ganhar respaldo e mídia? Não. Então, assim, a gente tem que saber, é, é, não é ser ignorante, mas você tem que saber dividir. Quem é quem, né? E eu tive dos dois lados. Quando eu fui cassado, que eu fiquei 11 meses fora, teve gente que não. Ah, isso não virou nada, acabou, já enterrou politicamente. É por isso que eu sou muito grato ao GR. Porque quando eu fui convidar o GR para ser vice, e a gente tava ainda naquela, né, aquele negócio, vai, não vai. O GR falou, não quero nem saber, tô junto. Ou pra ir, ou pra ganhar, ou pra não ir, ou pra deferir, ou pra deferir. Tô junto. O GR já peitou e já foi. Então, isso é companheirismo, né? Ele não falou pra mim, não, desiste isso aí, vamos negociar com outro candidato. Vamos buscar lá um outro negócio com outro candidato. Isso aí não vai dar certo. Não, ele teve postura de tomar uma decisão e foi até o final. Né? Então, eu sei muito bem isso. Então, a política realmente existe falsidade, assim como tudo existe falsidade. É. Né? Eu sou cantor. Você vai ter no meio do seu meio falsidade. Você é comerciante, você vai ter no seu meio falsidade. Só que você consegue distinguir quem são os companheiros, quem são os parceiros mesmo. Né? E principalmente quando você tá ruim. Né? Então, eu tenho muito parceiro meu fora de Frutal que me ajudou muito quando eu fui caçado. Me ajudou muito. E eu sou eternamente grato a eles. Eternamente grato a eles. Porque quando eu mais precisei, eles me estavam ajudaram. lá. E depois que eu virei prefeito, teve alguns desses parceiros meus que precisou de mim. E eu também estendi a mão. Então esses caras são amigos. Isso aí você pode levar pra vida. Né? Agora tem gente que não. Tem gente que só quer estar com você na hora Das coisas da boas. descida. Na hora que for descendo é bom. Mas na hora que vier na subidinha da rodoviária, ninguém quer subir na bicicleta. Ô, Bruno, na época dessa cassação, que eu não me conformo com o motivo dessa cassação, você acha que eles já estavam tentando te parar para você não sair a prefeito? Já era isso? Porque Frutal, assim, se você estudar a política de Frutal, Frutal tinha um costume, né, de ter, depois que houve uma mudança, né, assim, lá em 92, um grupo político que não queria deixar a cidade, né, o poder da cidade. Eles não entendiam isso. E a minha votação para deputado, ela assustou. Assustou porque na época eu fui candidato a deputado, tive o dobro de voto da época do candidato a deputado apoiado pelo governo municipal da época, que colocou toda uma estrutura em cima. Eu tive o dobro de voto, né? Com muito menos apoios, praticamente nada de apoio. Então isso assustou. E aí é aquele negócio, né? E isso, infelizmente, a gente viu nessa eleição de novo. É a questão do medo das urnas. Tem gente que ficou tanto tempo no poder que acha que essas velhas artimanhas aí cola. Isso não cola mais. Tudo Sabe? mudou muito, né? Antigamente sim, né? Antigamente você tinha... A informação chegava ou por rádio, ou por TV, ou por jornal. Hoje você tem uma internet. Hoje você grava... Hoje nós estamos agora aqui com 87 pessoas assistindo a gente aqui, ó. Hoje você grava um vídeo aqui, daqui a pouquinho ele tá na cidade.
Então, a informação chega mais rápido. Então, eu percebi que a gente já sabia. Percebia que ia ter armação. Porque o pessoal sabia que na urna ia ser difícil para eles, em 2020. Então, eles tentaram desconstruir. Né? E aí foi uma cassação bizarra, né? Por causa de um ar-condicionado, assim. Que realmente, Copo. é porque não tinha nada mesmo. Mas era uma maneira que tentaram me tirar da disputa de rasteira, porque sabia que eu iria ganhar a eleição. Só que, assim, né? Nada é maior que a vontade de Deus e a justiça veio. E um mês antes, direitinho mesmo, porque a eleição aquele ano foi 15 de novembro. 15 de outubro, um mês antes das eleições, Você voltou. saiu a decisão, eu voltei para a Câmara, depois eles entraram com um monte de recurso. Um monte de recurso. Não lembro. E aí perderam todos os recursos, né? Então, assim, e a gente viu isso repetir agora, em 2024. Né? E tem gente que ainda tem esperança de que achar que vai. Que a justiça eleitoral vai ganhar uma eleição. Não é, que a eleição é voto, já falei isso. Tem que trabalhar. Por que não construiu? Todo mundo pode construir. Eu saí lá do Cisco, construí. Qualquer um pode construir. Agora não adianta você chegar no período eleitoral, dizer que você estava. Porque eu tô pau a pau aí, e agora perdi por causa que usou. Porque fez um asfalto, porque fez uma reforma, sabe? Não é isso. Todo mundo tinha 4 anos para construir. Começa a construir, ué. Começa a conversar com o povo fora de eleição. Tem política que aparece só em época de eleição, ué. Literalmente. Começa a visitar. Vai no bairro, vai numa casa de sopa, vai numa igreja, sabe? Começa a visitar, conversar com as pessoas, não só no período eleitoral. E a gente vê isso em Frutal. Só que tem que entender que Frutal vive um novo momento, sabe? E a minha época vai passar também. Eu não tenho pretensão de ter terceiro mandato de prefeito, não. Não tenho pretensão disso, não. Eu agora, ou eu vou subir, né, para deputado, não agora, que eu acho que não é momento, eu acho que eu tenho que terminar o mandato de prefeito, porque o povo me confiou isso. Sim. Então a gente tem que concluir o projeto de prefeito, concluir esse projeto e construir futuramente para deputado. A gente vir com esse projeto, né, ter um sucessor, eleger um sucessor para continuar o projeto dos avanços de Frutal. Depois vinha deputado. Agora eu não vou fazer. Eu vou pegar qualquer uma aí, vou colocar na prefeitura, para depois de 4 anos eu voltar e vir. Não, aí eu tô fazendo o mesmo que fizeram no passado. Eu não quero perpetuar no poder, eu tenho que pensar na minha cidade. E pensar na minha cidade não é eu estar no poder. Eu dar minha contribuição. Então, eu fui vereador 2 mandatos. Fiz 2 mandatos bons de vereador. Tanto é que eu fui 4º e o outro foi o primeiro mais votado. Agora, de prefeito, tive 15 mil e poucos votos no primeiro, agora já tive 17 e tanto. Aumentou a votação. Então, a população aprovou o trabalho. Ótimo. Vou fazer agora, com as bênçãos de Deus, 4 anos de mandato, ao lado do GR, trabalhando do mesmo jeito que a gente trabalha, correndo atrás. O GR, inclusive, tá aqui, ó. Trabalhando falando que é tudo. seu fã, que você é um político determinado. Então, e aí, daqui 4 anos, nós temos um candidato do nosso grupo para continuar esse projeto, e aí eu vou voar, entendeu? Eu vou voar, eu vou... Foguete, né? eu vou voar. Não adianta eu Tem querer que ficar progredir, preso. né? Porque aí, se eu tenho possibilidade, hoje, por exemplo, depois que saiu o resultado das eleições, mas bem antes também, assim, eu recebi uma avalanche de mensagem de ligação de Brasília. Sabe? Muita gente me ligando de lá. Deputados, amigos ligando. Então eu penso assim, se eu tenho condição de fazer pela minha cidade como prefeito, eu vou fazer pela minha cidade. Mas se futuramente eu tenho condição de fazer pela minha região? Mas eu não quero ser um deputado que mora em outro município e fala que é daqui. Eu quero ser um deputado que mora aqui. Então, futuramente, quando eu for deputado, se eu chegar a ser deputado, se o povo quiser eu como deputado, como é que eu vou trabalhar? Eu vou morar em Frutal. E vou para Brasília ou para Belo Horizonte. Aí vai depender
né? Se eu for deputado estadual, deputado federal. Mas eu vou morar aqui. Eu vou estar aqui perto para atender a região, né? Para conversar com a região, para atender, Acompanhar, né? né? A nossa população. Então, tudo é construção. Por falar em região, você inclusive já andou a região inteira até lugar muito longe nessa sua campanha para deputado, quando você foi candidato. E sem muito recurso, como que era essa vida na estrada com seus companheiros de campanha? Eu tive voto em 171 cidades de Minas. Norte de Minas, muitos municípios. Lugar que você nunca tinha ido? Andei bastante, assim, porque eu chegava numa cidade, por exemplo, eu fui lá em Pai Pedro. Eu não sabia nem que existia. Nem- Você sabia que existia? Não. Pai Pedro é uma Onde que é cidade no isso? norte de Minas. Lá no norte de Minas, perto de Montes Claros, lá, perto de Serranópolis de Minas. E nessa ida, por exemplo, porque você não ia com Janaúba. uma caravana inteira. Não, Como que era nós isso? íamos com 3 pessoas. Não, por exemplo, eu cheguei em Pai Pedro, é um município pequeno. É um município. Lá é muito, assim, norte mesmo, calor demais mesmo. Chegava lá, parava, né, o carro e andava na cidade. Eu fiz um material, né, eu rodei um material meio padronizado, Sem conhecer ninguém. né, e passava no comércio, me apresentava, falava, sou vereador, latifrutal, falava o que era e conversava. E ia conversando com as pessoas, conversava com um, conversava com o outro e tal. Apesar que lá eles tinham os deputados dele, mas eu tive voto. Eu tive voto lá em Serranópolis de Minas, tive voto em Janaúba, lá em Montes Claros. Mas eu conversava. Eu sempre optei por municípios menores. Porque eu já vim dessa essência de povoados, né? Distrito. Então, assim, a gente já tem a vivência de conversar. Só que as pessoas, quando você vai, por exemplo, pro norte de Minas, as pessoas são muito humildes, né? Elas são muito humildes, muito receptivas. E aí eu conheci um pessoal lá em Serranópolis de Minas. Lá eu conheci um pessoal. Aí lá teve um pessoal de lá que andou comigo, me ajudou. E aí eu fui nos municípios vizinhos ali. E andei demais aqui. Aí eu fui pra Carneirinho, fui pra Itapajipe, por exemplo. Eu tive mais de 1.000 votos em Itapajipe, tive quase 400 votos em Planura, Fronteira, 300 e tantos votos. Que aí é um dos municípios que o pessoal já conhece a gente. Era literalmente com a cara e a coragem. Mas é isso, é determinação, né? Então é ir atrás, é correr, é conversar, né? E assim, você fala que é loucura, mas não é. A gente saiu daqui um dia e tocou até lá no norte de Minas. Chegamos lá, assim, 1.000 e tantos quilômetros. Numa ida só, sabe? Não dormimos na estrada. Chegamos, visitamos, conversamos, levamos uma proposta, né? Então, eu plantei uma semente lá. Eu tenho contato com o pessoal de lá ainda, nas redes sociais, o pessoal lá me acompanha. Tem até um rapaz que eu conheci lá, e gente boa ele lá. E aí ele ganhou pra vereador agora. Ganhou pra vereador. Ele me ajudou lá em 2018. E eu falei, rapaz, tem que ser candidato e tal, você tem que mexer. E agora ele lançou, e depois eu vi aqui no Instagram que ele ganhou pra vereador. Então, assim, lá em 2018, conversei. O rapaz assim, virou amigo e virou vereador. Ô, Paula, não é fácil também você sendo a esposa do prefeito, a primeira dama, porque as pessoas olham esse título, esse rótulo e acham, nossa, é maravilhoso, porque também não é fácil, né? Não. E ainda mais sendo ele esse foguete que ele é, que não para e com essa determinação toda. É um desafio diário, não é? É um desafio porque, assim como eu falei, a gente teve um último comício, né? Eu falei lá que tudo que acontece com ele acontece comigo. Então, eu pego tudo pra mim também. Se estão atacando, tá atacando a gente, porque eu acho que é parceria. Se tá atacando a gestão dele, tá atacando a gente, porque eu tô na gestão dele, eu tô trabalhando, eu sou secretária, então ataca todo mundo, né? E como mulher, é assim. É muito julgamento, sabe? Eu sofri muito porque você me conhece, assim, eu sempre fui muito simples, então eu fui atacada com questão de roupa, as pessoas esperam muito. Então, assim, eu tenho que estar, pra eles é bem vestida, porque na minha visão, a roupa que eu visto, eu estou bem vestida, pra mim, porque quem gostar sou eu.
tem que estar com o tipo de uma roupa. Quando a gente casou, falar do meu vestido de casamento. Porque eu, como primeira dama, não podia vestir um vestido de casamento daquele. Eu não posso postar nada. As pessoas me atacam, eu não posso responder. Então, assim, é difícil. É como se eu pegasse uma barreira e colocasse ali como se eu não sentisse nada. E não é assim. Eu sou mãe, eu sou mulher, eu sou esposa, eu sinto tudo, eu gosto de dançar, eu gosto de É igual você rir. falou no começo, é uma menina, né? E assim, as pessoas, talvez esse rótulo, esse título, né, as pessoas têm uma visão diferente. E é difícil. Porque qualquer coisa que eu faça, eu sou julgada. Então é muito complicado. É como se ela fosse a sua extensão, né? Porque assim como ele é, eu também sou. Então, assim, não é fácil também ser o esposo da primeira dama, porque assim como fazem com ela, você também quer responder e quer retrucar. É porque tem gente que perde, né, Zé? Perde a A noção. noção das coisas, assim. A gente vê cada coisa em eleição, vê cada coisa na disputa, né? A gente viu nas portas das rádios, lá da Rádio 102, da CIF, quando teve os debates, né? Tem gente que perde, assim, totalmente a noção, acha que é só ofender e depois pedir desculpa, né? E não é assim. Aí quando você envolve família, você envolve vida pessoal, eu acho isso assim tão desnecessário num debate político e não contribui em nada. Porque o cidadão, ele não quer saber de vida particular. Ele quer saber da cidade, quer saber dos projetos, o que você tem para a cidade, o que você tem para oferecer, né? Mas tem gente que às vezes é a única arma que tem e parte para essa agressão. Eu vi muita coisa que a gente fica chateado, fica com vontade de responder, Mas nem né? tudo também compensa. Tem coisa que não compensa você responder. Eu acho que a melhor resposta foi dada domingo. Eu acho que é isso. Então, eu acho que domingo deu uma resposta boa. E aí cabe, né, ter maturidade para entender. O Alcione colocou aqui, ó. Próximo sucessor do Bruno Augusto será a Paulinha. Ó, o Ederson também tá aqui, dando boa noite. A Vera Lúcia também. A Marina tá aqui. Sebastian. É Sebastian o nome. Ah, é o menino que fez guarda-mirim com o Kaique, eu acho. Eu não enxergo, né, gente, direito. Tem esse probleminha. O Vanderlei também falou aqui. Cadê o comentário do Vanderlei que eu vi agora? Tá retratando algumas mensagens de política. O YouTube. Tá. A Inalda também tá aqui. Dom Ramon, Fabiana Cristina, o Gerry, eu falei, tá aqui também. Nós podia trazer o Gerry aqui um dia, né? Porque o Gerry tá bom pra falar. Tá. Renato. Vamos seguir com um deputado que mora em quintal. O Vanderlei tinha Mas tá falado. aqui ainda. Vanderlei, seria bom mesmo. Não, Mas vai ter, se Deus quiser. Na próxima já nós vamos já O Sebastião é da ambulância. preparar. ele fez guarda-mirim com o Kaique. Tá ouvindo, né, Vanderlei? Falou que já vai ir preparando, ó. Vamos trabalhar já a partir de agora para Aí, ó. 2026. Já vai começar a plantar. A Lourdes Rodrigues Nascimento também tá por aqui. A Josiane. O Marquinhos tem orgulho em trabalhar ao lado desses grandes gestores. O Danilo Franco também tá aqui. A Graziele Oliveira, Marli Mendonça. Nossa, Marli, que bonita. Oi, Marli. O Diego também tá aqui. O Diego, um dia eu falei, vamos lá. O Diego falou, não vou nunca. E o Bombom também tá por aqui. Bombonzinho do Brejinho também tá por aqui. Os Congo. Bombom o tá chefe- aí? Tá, Ah. o chefe dos Congo. Eu quero que vocês me contem histórias dessas épocas de vocês, dessas andanças de vocês, uma história engraçada que você nunca esquece. Não precisa dar nome pros companheiros, não. Eu não andei com o Bruno, assim. Ele. Assim, a gente só se conheceu na Câmara, tudo. Eu trabalhei na Câmara, né? Essa é, assim, campanha mesmo, essa é a primeira que você entra. Com ele é. Não, então você vai aguentar qualquer outra campanha que vier, Com mesmo. ele é. Porque depois dessa... Eu trabalhei na última campanha, mas assim, não foi diretamente com ele, né? Quando ele foi pra deputado, eu também eu não andei junto com ele. Eu acompanhei, assim, quando teve a carreata e tudo, eu fui. Mas ele andou com outras pessoas, né?
Mas ele tem muita Depois história. depois dessa campanha, você vai encarar qualquer uma, bem. Já Encaro vai mesmo. sair dessa escolado. Eu já tô pronta. Você já tá... Você já tá com roupa de ir, Paulo? Já. Então, Meu nome é pronta. me conta uma. Você fala de política. Desses perrengues que vocês passaram nas estradas, porque eu sei que foram muitos, hein? Você fala Campanha, você fala assim, É, né? campanha ou na vida pública mesmo? De tudo o que você quiser. Tem tudo. A que você achar que dá. Ah, tá. Eu achei que era só campanha. Se Não, for de da vida, sua tudo. vida, da sua vida. Quando eu tava casado, foi lá foi na pandemia. Tava naquela pandemia, né? E aí ia ter um julgamento lá em Belo Horizonte. Mais um, né? Que tava tentando lá reverter. E aí, você vê como é que é a cabeça a gente quando tem foco, né? Na vida. E aí nós fomos pra lá. Pra Belo Horizonte. E aí o julgamento, ia ter o julgamento lá e tal. E aí tava tudo fechado. Tudo fechado. Tudo. E aí a gente foi almoçar em Nova Lima. Nova Lima é uma cidade do lado de Belo Horizonte. Era a única cidade que estava aberto, que tinha restaurante aberto. E aí a gente tava almoçando. E aí almoçando lá e tal, chegou o resultado. Do julgamento? Perdeu. Aí você quebra o clima, né? Aí todo mundo já perdeu a fome ali, já ficou aquele sem gração e tal. Voltamos pro hotel, brabo, todo mundo nervoso, né? Porque a injustiça é triste, né? E nervoso e brabo, né? Aí uns estavam até meio que xingando lá, nervoso, não podia acontecer e tal. Aí de noite nós távamos no quarto, aí nós colocamos uns louvor lá, uns hinos, negócio, até depois o povo do hotel dando com nós. Praticamente tava fazendo um culto dentro do quarto. Aí acalmamos o coração, né? Mas aí foi uma virada de chave. Porque a gente tava tão triste com aquela. Porque você ficava triste, você ficava indignado. Fala, gente, mas não tem cabimento, você não fez nada. Você não fez nada. E tá acontecendo isso. Mas aí, à mesma hora, vinha um sentimento de esperança, e a gente renovava, sabe? Por isso que eu falo que teve muito companheiro que acompanhou tudo, que ficou do lado ali. Que chorou junto na hora que tava errado, chorou junto na hora que deu certo, né? Que acompanhou. E esses companheiros é o que eu levo pra vida. Né? É difícil você dar nome, porque talvez você esquece de um, aí fica chateado. Mas sempre foi na fé. Sabe? A minha vida toda sempre foi na fé. Sempre foi na fé. Eu ia, por exemplo, vou pra Brasília. Vou lá e vou arrumar alguma coisa. Sabe? Eu vou arrumar alguma coisa. Às vezes, muitas vezes eu ia, né? Depois de prefeito é melhor. O tratamento é melhor, às vezes, para prefeito. Para vereador, porque é muito vereador, né? Então, não é a mesma disponibilidade. Mas quantas vezes eu saí daqui, de Frutal, para ir, eu preciso de buscar um recurso lá para resolver isso aqui e tal. E eu ia assim, sem nada agendado, nada marcado. Chegava lá, conseguia falar. Tinha uma época do velório de Presídio de Minas, que o secretário do governador, nem lembro o nome daquele secretário, não. Era o homem mais difícil do mundo você falar com ele. Ninguém encontrava ele. Horário com ele sem chance. Sem chance. Era um cara... Era muito difícil. E aí... E eu precisava de resolver o negócio do velório. Para construir o velório de Presídio de Minas. Isso foi lá no meu primeiro mandato de vereador. E aí, eu falei, gente, mas não tem lógica, não conversa com esse homem, não acha esse homem, né? O cara não... E aí, mas eu ia lá. E aí você falava com os assessores, falava com todo mundo, menos com ele. Porque ele não estava lá ou ele não atendia. Secretário de governador, né? Era secretário da CETOP. E aí um dia, eu fui pra lá, tava faltando uma coisinha à toa pra resolver. E aí você acredita que eu cheguei lá, dei de topo com ele? No elevador?
Nós subimos junto. Você já aproveitou. É, cagada. Porque o secretário tem um elevador privado deles. Só que tinha estragado. Ele tava subindo no comum. E ficou só eu e ele no elevador. Aí você Só eu e ele. resolveu o problema. Só eu e ele. Além Aí de eu tudo- conhecia eu, sabia quem que era, né? Subi o elevador conversando com ele. O cara bacana até. Porque você imagina, o cara tem um estado inteiro. É difícil também. É. Já fui conversando com ele, contando, né, as histórias, prometendo abacaxi, que da outra vez eu ia levar queijo, que é mentiraiada, né? Pra ganhar, né? Pra conversar na cabeça. E aí ele, não, vamos resolver e tal. Foi e resolveu, sabe? Resolveu lá uns negócios que tinham umas pendências e arrumou o dinheiro. Então, às vezes assim, você tem que ser meio louco. Na vida pública você tem que ter persistência. Você vai, às vezes, 10 vezes, você não consegue falar, mas você tem que persistir até... E eu tava indo lá, assim, eu acho que já tinha ido umas 30 vezes lá E não largou pra o osso. resolver isso. E aí, tava vindo mais uma vez na cidade administrativa, em Belo Horizonte. Cheguei, entrei no elevador. Na hora que o elevador abriu, ele entrou junto comigo. Ó, o Luciano Carlos também tá aqui, falou que tá acompanhando lá de Nova Serrana. Ó, O Everson Silva também mandou um abraço. A Neila Nunes. A Maria do Carmo tá falando que você é uma guerreira, Paula. obrigada. Você começou falando pra gente, inclusive, que você era uma menina muito sonhadora. Esses sonhos seus mudaram com o tempo? Eu só queria deixar uma história aqui. Ah, Porque eu lembrei. Vou falar porque aconteceu mesmo. O Bruno, ele sempre defendeu muito as pessoas. Ele falou que ele é muito determinado. Então, ele defende o que ele acredita, os sonhos dele, né? E aí, teve uma época na Câmara que tava muito difícil. E ele sabe que foi antes dele ser cassado. E eu trabalhava lá, né? Então, assim... minha família gostava dele, então eu apoiava ele também, né? E aí, lá todo mundo que era o Bruno tava sendo demitido. Foi uma escadinha. Foi uma escadinha mesmo, então eu tava esperando a minha vez, né? você já tava na expectativa Tava. de ser demitida? Já, porque 2 antes foi. Na guarda mirim. Eu era guarda-mirim. Eu sabia que eu ia ser tirada dali, né? E aí, os companheiros dele, que trabalhava com ele, já tinha sido demitido. Então eu falei, vai dar ruim, né? E aí aconteceu o que eu descobri, aí eu contei pra ele, falei assim, nossa, vai me... como é que fala? Não é tira, vai passar pra outro lugar, né? E aí ele foi lá e discutiu. Ele discutiu, não pode fazer isso não, tal, no meio da escada. E eu lembro certinho, ele defendendo lá. Mas passou, não foi nem 3 dias. Eu fui retirada de lá. Foi nem 3 dias. Mas foi na mesma época que ele foi cassado. E aí, só que eu lembro disso certinho, porque ele sempre defendeu qualquer um ali, desde da Soninha, desde qualquer um ali. Porque ele... não tem nada a ver, ué. Às vezes a pessoa era funcionária da Câmara e gostava de mim, do meu ué. posicionamento. E aí existia uma perseguição contra quem gostava de mim. Acho que não tinha nada a ver isso aí. Assim, eu acho que você tem que respeitar a democracia. Ó, se a pessoa gosta... teve gente aí que trabalha na prefeitura que foi declaradamente contra mim. Sim. Eu não vou sair perseguindo aí a democracia. A gente tem que respeitar É a liberdade do outro. o posicionamento do outro. Né? Mas realmente teve uma época que era uma caça às bruxas lá. Vixe, era terrível. Era Ai, cada meu história. Deus. Nossa, tive esse Ó, nem cadeira. O Moisés de Jesus também tá aqui. O Paulo Henrique. Parabéns pra você e toda a sua família. Vocês são especiais pro povo de Frutal. A Luzia também tá aqui. É outra brigona pra você, Luzia, viu? Beijo, Moisés, Paulinho. Ó, gente, vocês que estão aí, se inscreve no canal, curte bastante esse episódio, tá? Porque daqui a pouco nós estamos indo pro final. Cada Então, história, Gui, você não tem nem noção. mas nós não vamos terminar esse episódio sem falar de Antônio, porque Antônio é uma criança diferente. Ele é. Antônio, da 1h da manhã, ele tá ligadíssimo na pilha e não para. Isso ele puxou do você. Ah, ele é ligado. Ele é. 220 E ele vai na mesma Ele vai na mesma Ele vai vibe. no mesmo ritmo nosso.
Porque eu também sou, né? Eu sempre fui se ficar até 5 horas da manhã, vai às 5 horas da manhã. E ele vai no mesmo ritmo. Só que ele é o pai, né? Assim, Desculpa, Fia, você só carregou, viu? Porque, olha... Pra alguns, né? Porque pra outros o pai é outro, né? Tem isso também. Mas essa ainda É dá demais, é demais dar conta. Me Ué. conta uma particularidade do Antônio que você olha nele e fala, além da aparência, lógico, porque eu acho o Antônio, você me perdoa, Fia, mas o Antônio é todinho isso daqui, a avó, tudo, ele é a cara deles. Ele é. Também acho. E tem alguma outra particularidade dele que você vê e identifica o Bruno? Com o Bruno? É. Tem, com certeza. Ele é... Porque o Bruno não para, né? Uhum. Assim, os dedinhos dele, tudo. O Antônio é assim, ele... Não é que ele seja custoso nem nada, ele só é antenado. Ele é totalmente curioso. O Bruno é curioso. Assim, o que esse garfo faz, no caso? Aí ele quer pegar o garfo, ver o que tá fazendo. E aí você é igualzinho o Bruno, porque o Bruno é assim. Ele quer saber o que o fone de ouvido ele faz. Eles vão lá e fuça. Aí eles apertam, até estragar. Isso é mesmo que vê o pai. Ele é antenado, igual eu falei, né? Assim, se você falar qualquer coisa, ele vai te olhar ali e saber o que você tá falando. Por mais que ele não entende nada, mas ele quer saber, ele igual o pai também. Deixa eu ver o que mais parece com o pai. O jeitinho, o jeito deles, assim, vamos supor, Antônio, isso não pode. Um pouco ele parece comigo, ele é um pouco debochado. Aí ele faz assim. Olha aqui, ele tá com a mania de fazer assim, ó. Isso não pode, Antônio, não pode pôr a mãozinha aí. Papai é 10. Ah, não. É sério. E ele parece muito com o Bruno, porque o Bruno é assim. Bruno, isso aqui, aí ele sempre dá uma desculpinha, sabe? Aham. Não, isso não pode. Não, mas vamos fazer e tal. Ele é assim, o Bruno. O Antônio é igualzinho. Você fala assim pra ele, Antônio, você quer ficar de castigo? Aí ele assim, Aí ele vê que eu fico brava, né? Ele fala assim, É mesmo. ele é... Como é que eu fico? Eu fico assim... Acabou ali, Não né? Não tem tem jeito. como. Dá vontade de apertar ele. Qual de vocês dois que é mais bravo? Assim, com ele. Não, de boa. É. Assim, a gente Eu tem lembro aquela- do vídeo da chupeta. Aquele vídeo que ele jogou a a gente chupeta. dana, mas assim, porque assim, é tão inocente, né, tadinho? Não sabe de nada. A criança é tão pura. Que mãe é Que mais atenta, né? Eu É, fico observando pega assim. mais. Tinha dia que a gente chegava, né? Eu chegava em casa, aquele tumulto de eleição. Porque, olha, eu vou falar pra você, gente, é a questão, você tem que ter um psicológico muito forte. Porque você acorda de manhã, você viu aquele vídeo? Você viu aquele comentário? Você viu o que falaram? Sabe? Então, assim, falaram o quê? Né? E a maioria das vezes era firula. Mas aí tinha dia que a gente chega em casa tão carregado, que você vai carregando, isso aí você vai, né? Você não tem Você jeito, absorve. imagina assim, os vendavais que a gente fazia, né? A gente conversava com tantas pessoas, né? E ele se absorve tudo. Coisa boa, coisa que não é boa, tudo. E aí chega em casa, né? E você vê a inocência, né? Não sabe de nada. Brincando, queria que pegasse no colo, só queria ficar junto, dormir junto. E aí isso aí que às vezes me deixa indignado, né? É se envolver, por exemplo, ele foi envolvido num processo do Ministério Público, uma denúncia, né? Então assim, não tinha nem que pôr a foto dele lá. Tinha nem que pôr a foto dele lá. Sabe? Pode pôr tudo, faz o que quiser. Mas eu acho que não tem que envolver. Pegar a criança porque tava no meu colo. Essa foto aqui eu vou ignorar. Essa aqui eu não vou nem colocar nesse processo aqui, não. Porque isso aqui não soma nada. Como não soma mesmo, né? Não muda nada. Mas o que eu mais admiro é a inocência. Não sabe de nada. Para ele tudo é festa. Ia nos comícios, achava bom. Ia nas carreatas, achava E bom. o Antônio, desde pequenininho, ele não era aquela criança que estranhava os outros. Não. Sempre, desde bebezinho, né? Assim, quando já começou a sentar e tudo, ele até hoje, ele é dado, né? Você falar assim, vem ele cá, é vem pra cá com a frente. titia, ele vai. Ele tá de boa. Pra ele tudo é alegria. E vocês pensam em ter mais? Pensa.
Pensa. Ah, eu penso. O Bruno também pensa. É preciso, né? Eu fui filho único, assim, É. do pai da minha mãe, né? É difícil, filho único. Mas eu quero, assim, e assim, isso não é demagogia, não, mas é um foco que eu tenho, de ter um serviço público bom para a gente poder utilizar. Por exemplo, eu quero que o Antônio forma a educação infantil dele num CMEI do município. Sabe? Eu quero que ele vá para a rede municipal para ele poder aprender, estudar, né? Participar das atividades do município, que ele interaja, né, com as crianças. E é por isso que eu quero cada dia melhorar. Porque eu quero que o filho do meu amigo, o filho do cidadão, seja bem atendido como se fosse o meu filho. Né? Quando eu falei lá nos debates, na eleição, que eu não tenho plano de saúde, nós não temos plano de saúde. Nós não temos plano de saúde. Nós temos a rede pública. Mas você chega no Frei Gabriel, você passa na frente? Não. A gente faz a ficha normal. A gente tem isso em vídeo. Inclusive, esse dia a gente teve que levar o Antônio lá no hospital, que ele tava meio doentinho. Eu faço questão de registrar isso com as câmeras de segurança, salvar isso. Quando a gente vai lá pra ter uma provar. prova, é isso. E eu quero, né, igual hoje mesmo eu até anunciei que a gente vai já mandar agora fazer a compra dos uniformes e materiais escolares, mas eu acho que a vida pública é isso. Você tem que ter, pra você, né, você tem que fazer pros outros como se fosse pra você. Sim. Então eu quero muito que ele viva isso. Eu quero, não desmerecendo escola particular, nunca, né? Assim, acho que todo mundo tem seu mérito. Mas é um desejo meu, sabe? Eu quero que ele participe, tenha a formatura dele. A gente padronizou as formaturas aqui, né? Para todo mundo participar. Cada ano mais bonita. Ô Zé, sabe qual que é assim, a maior dificuldade que eu vejo? A gente tá falando assim, é sempre nosso nome e o dele, que a partir do momento que ele nasceu, foi incluído em muita coisa, né? A desculpa das pessoas é assim: vou falar mal do hospital porque vocês não têm plano de saúde, vocês não devem usar o hospital mesmo. Ah, eu falo de uniforme porque ele não deve estudar em escolinha pública, é particular. Ah, é hospital particular. Gente, a minha vida, assim, a do Bruno foi muito sofrida, claro. Mas a minha também foi. Eu já passei muita dificuldade. Eu sempre estudei escola pública, desde da infantil até ensino médio. Eu sempre usei o Frei Gabriel. Quando eu fui ganhar o nenê, eu usei o Frei Gabriel. E assim, é porque você é a mulher do prefeito. Não, é porque os nossos médicos aqui são muito bons. Sabe? E assim, e eu vejo o quanto foi necessário, porque o médico que eu fazia estava de férias quando ele nasceu, porque ele resolveu vir depois do Natal. Eu lembro. E aí, eu até gosto de falar o nome aqui, porque elas trabalham com a gente. Tava a doutora Thalita, a doutora Jaqueline, né? Elas estavam aqui na cidade, né? E aí, quando eu fiz o ultrassom e mostrou que ele estava em sofrimento fetal, eu mandei pra ela, falei assim, doutora, o que eu faço, né? Porque eu não sei ler ultrassom. E ela já me atendeu desde o momento, e foi tudo no hospital, certinho. Eu fui transferida pro hospital escola, sabe? E foi muito difícil, tudo foi muito difícil, mas as pessoas falam e a gente usa, assim. Por isso que eu concordo com o Bruno. Na gestão da gente, acho que a gente tem que pensar em todo mundo. Eu quero que a minha família use e veja tanto que é bom o hospital, as escolas, o social. Se o meu filho um dia for usar, também. Se o filho do meu filho for usar, eu usei. Vai estar usando aquela sementinha que vocês plantaram. Então sempre é assim. Porque eles não devem fazer isso, porque eles não fazem isso. Não é assim, não. E não passa a gente na frente também, não. Eu não gosto de passar na frente, não. Eu tô ali pra consultar, eu tenho que fazer a fila certinho, igual todo mundo. E o Bruno também. As pessoas esquecem que... A gente tem uma vida também, ué. Existem pessoas atrás dos rótulos. Exatamente. A Aline não para. A Aline colocou aqui, meu prefeito, prefeitão. O Alcione, Alcione, obrigada, viu? A Marli também tá por aqui. A Uélica falou que é pra trazer a Marli aqui. Você sabe qual é a Marli, né? Sei. Imagina a Marli aqui. Elas desfilavam junto. Mentira. Elas eram modelo da Odênia.
Todo mundo foi modelo. Você não foi modelo da Odênia? Não fui. Não, você também não foi. Não. Você não... Você com 16 anos envolvida na política, todo mundo foi A modelo da Odênia é a... coreógrafa. Ah, a sua prima? É. Ah, tá. É. A Marli foi, a Wélica foi, todo mundo foi. Ó, a Leila falou assim que a mais brava com o Antônio é a vovó. Ah, com certeza. O Edson também tá aqui, mandando um abraço pra vocês. O Kenny Rogers também tá aqui. O Paulo Henrique eu falei, né? E a Aham. Luzia também falei. Que a Marciel. Luzia também é brigona, por causa de você. E o Marcial também. Será que esse Marcial aqui é o Marcial lá do Cisco? Porque entrou dois aqui. É ele sim. Não é É o Francisco Marcial. de Lima? É ele, né? É, não É o é? Marcel Lima. Aqui, ó, lembrou, também me lembraram aqui. O Ricardo Davi também desfilou pra o Den. É, o povo tudo desfilou aqui na época. Tem uma companheira minha aqui que eu já trabalhei com ela. Lá em 2019, a Grazi. Ah, Graziele, que tá Graziele. aqui. A gente já trabalhou junto, foi pauleira, hein? Tá vendo? A vida não começou agora, né, Paulo? Nem um pouquinho. Já teve uma Já. vida antes. As pessoas precisam saber disso. Trabalhei pesado. Cheguei a descarregar caminhão. É sério? É sério, velho? Em que época que foi isso? É 2019. A gente trabalhou numa loja juntas e era só mulheres na loja. E ela tá aqui que não deixa eu mentir, gente. Descarregava caminhão. Era 7 horas da manhã, nós tava lá descarregando. Todas. As meninas, eu, a Grazi, a Natália. Ela vai lembrar disso aqui. E era pesado, viu? Porque era sabão em pó. Nossa, caixa de sabão em pó era pesado demais. Aí, ó, o Antônio vai saber que a mãe dele também já trabalhou quase que de chapa. É chapa que falava antigamente, né? Eu trabalho, assim, desde os meus 16 anos de carteira assinada. Tá As pessoas vendo? gostam de falar isso, né? Gosta, adora. Nunca vi igual. Como se carteira assinada fosse Adoro. É Como é que assim você vai mesmo. fazer isso? Sorteio? Isso aqui é umas perguntas, mas eu vou revezar com essas aqui e aquelas ali. Essas aqui foi uma convidada que trouxe pra nós. Eu não tenho culpa, entendeu? De nenhuma dessas perguntas aqui, não foi eu. Tá? Eu gosto de deixar claro pras pessoas. Enquanto a gente faz as perguntas, vocês vão pensando aí, porque aqui a gente tem um quadro que é assim, isso só acontece comigo. Vocês vão pensando e lembrando de alguma coisa que aconteceu, que vocês pensam assim, isso aqui só comigo. Com mais ninguém acontece. Vixe. 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 É as cartinhas da Alina. Isso aqui, ó. É o quê, Pedro? Ó, a Érica Batista acabou de chegar por aqui também. A Tainara. Olha lá, ó, trabalhou muito. Trabalhou mesmo. Atestando, ó, escolhe 4 cartinhas. Pode pegar? Pode. Só não olha. Tá. Eu gosto de jogar truco, sabe? Ai, joga truco. Nunca dei conta de jogar É a nada. 4 também? Isso. Daí. Tem sido coisa boa. Aqui, ó. Pela sua cara. Mas é leve aí, ó. Cadê essa daqui? Você já fez, né? Você já fez alguma caridade? Qual foi a mais importante que você acha? Vixe. Eu fiz a doação. Eu já doei um objeto meu que era caro e tudo pra uma pessoa assim que tava necessitada e tava doente. Pra ela vender E arrecadar arrecadar dinheiro. dinheiro. E você? Não é verdade, né? Mas. Eu já fui voluntário numa casa muito bacana em Barretos, que até eu sugiro as pessoas conhecer, que é a casa do vovô Antônio, que é muito bom. Lá acolhe crianças em tratamento de câncer. Lá é muito bacana lá. Lá é lindo, já fui lá. Lá Nossa. tem crianças que moram lá, tem crianças que moram mesmo, lá tem casa, e tem uns que ficam um período. Já fui voluntário lá há muito tempo. Até hoje eu ajudo. Não fico divulgando, mas até hoje eu colaboro. Mas eu já fui voluntário lá, assim, De trabalhar lá. frequentemente. Como você é no seu relacionamento? A ciumenta, amorosa ou possessiva? Ou nenhuma dos três? Sou ciumenta.
Percebe-se. Ah. Eu sou amorosa. Possessiva eu não sou, não. Não Eu- sei, né, Bruno? Não. Né, não? E eu sei. Não, acho que nenhum dos três, não. Mas eu sou mais, sim, eu diria que eu sou preocupado. Eu sou preocupado. Ele é muito É, preocupado. Parceiro. É, Sou parceiro. e preocupado. Preocupado porque a gente sofre junto, né? Sobre isso é verdade. Parceria. Você se considera educado ou mal educado? Eu depende. Depende Eu da sou situação, educada, não depende é? da situação. Eu Tem- também. Eu não aguento muito desaforo, não. Mas eu não desço do salto, não. E eu sei. Eu sou recíproco. Agora, essa daqui, já cortaram a sua água ou a sua energia? Hã? Já cortaram a conta de água ou de energia da sua casa? Já. Lá em casa era... Já cortou. Ai, quando nós era criança, meu padrasto, seu Cresmundo, trabalhava demais. Seu Cresmundo ajudou a plantar grama no... Como é que chama? Lá em frente ao cemitério, Borjão, não é? É. Ele ajudou a plantar a grama lá quando fez. Ele ajudou a fazer essas rede de esgoto, não é? Rede de esgoto. E aí juntava vários talões. E aí, quando a mãe chegava de noite, que a mãe trabalhava na APAE até de noite, chegava de noite, às vezes não tinha água, às vezes não tinha luz. Ah, acontece de esquecer, né? Ih. Ih. Ou não ter o dinheiro mesmo, que É. era o caso lá de casa. E a sua? Quando minha mãe trabalhava na prefeitura, teve um final de gestão, igual agora, assim, depois da eleição, que eles ficaram sem receber. Acho que o A pessoal minha mãe é lembra dessa disso. época. Ficou sem receber de outubro até dezembro. Aí o outro prefeito que entrou depois que começou a pagar. Nesse período aí foi um período difícil aí. Eu lembro que a gente morava de aluguel e era uma dificuldade. Atrasou o aluguel, atrasou água, luz. A gente morava ali na Marechal Deodoro, numa casa de fundo. Acho que era Dona Mariquinha, Dona Doquinha, acho que é Dona Mariquinha mesmo. A gente morava numa casa de fundo. Aí era uma senhorinha muito boazinha que ajudou muito minha mãe na época. Mas chegou a cortar, depois eu acho que ela mesma pagou pra ligar, porque era de separar da casa do fundo, da casa da frente. Se ganhasse milhões hoje, qual seria a sua primeira realização? Se bem que dizem por aí que você já ganhou milhões, né? Ué, tem uma casa que nós Tá, tem 2 só esse milhões, que né? Eu não sabia que casa é essa. Me conta dessa. Depois vocês me convidam pra ir nessa casa, que ninguém Ué, eu sabe também onde quero é. ir, eu nunca fui. Ai, Deus. O que você faria? A primeira coisa que você faria se você ganhasse milhões? Não sei, nunca pensei nisso. Fala aí, Bruno, primeiro. Enquanto eu penso. O melhor investimento que a gente tem na vida é viajar, conhecer os lugares. Se você tem condição de viajar, é o melhor investimento que você faz na sua vida. Qual que foi o Porque lugar o que bem- você foi que você mais gostou? Porque o bem material, Ah. ele acaba, né? Então você vai comprar um carro, ele vai ter custo. É. Ele vai ter despesa. Você vai comprar uma roupa, ela vai acabar. Agora, quando você viaja, você fala, eu ganhei dinheiro, vou dar a volta ao mundo. Vou passear de navio, vou visitar outros países, né? Visitar outros lugares. Eu acho que é o melhor investimento é. Sonho de criança. Sim, eu nunca fui de viajar, né? Que a vida inteira, desde moleque, sou envolvido com política, Brasília e Belo Horizonte, se me soltar, vai sozinho o carro. Aí. Porque eu já conheço os caminhos. Mas eu já andei, assim, por exemplo. Eu gostei. Eu gosto muito do Nordeste. O Nordeste é muito bom, o Nordeste do Brasil. Mas eu já fui, que eu gostei muito, assim, no Ceará. Acho que o Ceará é um estado muito bom, um povo muito bom no Ceará. Mas você deu certo com a comida? Porque a comida pro lado de lá é muito forte. Não, mas aí tem a comida já, né? Assim, tem. Eles já estão preparados para receber turistas, né? Eu gosto muito, assim, do Brasil. Já tive na Argentina. Numa época que o dinheiro estava desvalorizadíssimo lá, então estava muito bom para a Argentina. Perdeu os documentos, foi na Argentina, não foi? Foi. Perdi lá. Oh, Deus. Uma época que a Argentina estava muito desvalorizado o dinheiro.
tava bom pra viajar. Teve uma época que tava, tipo, R$ 300 a passagem pra Argentina de avião. Nossa. Tava muito barato pra você ir pra Argentina. Mas eu acho que o melhor investimento é viajar. Se você pode viajar com a sua família ou com quem que você gosta, vai. Entendeu? Vai, pega ônibus, pega carro, vai de bicicleta, Tá vendo? mas vai viajar. Porque é memória. Fazer foto, fazer vídeo, conhecer. Ô, Zeuga, eu tenho sonho de criança, assim, né? Que é, eu morro de vontade. Eu sou apaixonada em Harry Potter, né? Eu também. E aí eu tenho vontade de ir na Disney, só pra eu ir no parque e... tirar foto, ir naquelas Não. montanhas russas e tal. Manda um abraço pro Charles aí, que ele também tá falando que ele Ah, tá é, lá. verdade. O Charles Aparecido de Minas. E Nossa, eu também tenho vontade de conhecer neve. Então, assim, se eu te ganhasse milhões agora, eu faria igual o Bruno, eu viajaria. E é sonho mesmo, é um desejo muito grande. Entendeu? Eu não quero ir na neve, não. Eu tenho medo. Eu sou frienta demais. Não dou Ou faz conta, mais não. dessas perguntinhas boas. Essas aqui? Tem dessas aqui também. Isso é ó. muito bom. Essas aqui é mais diferentinha. Ó, a Leila falou assim que você é dançarina. Inclusive. Ai, Leila. É verdade, eu esse lembrei do negócio bilhete. que eu vi, não é? Que você também é dançarina. A Leila falando, a Paula vai te matar. A Leila fica contando o segredo dela. A Érica também falando. Escolhe uma dessa daí. Deixa eu vai ver. abrir. Qual a sua primeira lembrança da vida? Minha primeira lembrança? É. Eu lembro quando eu comecei a ter memória, assim, de criança, eu lembro da minha mãe, eu e ela morando numa garagem. Nós moramos numa garagem ali na rua Bias Forte. As minhas primeiras memórias de criança foi isso. A gente morando na garagem da essa dona saudosa Irondina. Essa Irondina que ele conta essa história é aquela? É? É. Aí minha mãe, nós morávamos numa casa de um parente lá, e aí acabou que despejaram a gente e ainda fomos morar nessa garagem da dona Irondina. Até esse dia mandaram uma foto pra mim dela. Uma senhorinha, uma casinha de varanda. Hoje lá mudou, né? A casa lá mudou. Ela era. Foi a primeira memória que eu tive, sim. A dona Irondina também ajudou muita gente, né, Cristiano? Nós também. Essa é só dele ou eu também? Você também. Eu lembro... Ai. Eu sempre tive medo, assim, sabe? De dormir sozinha, eu não gosto. E aí eu lembro que meu pai colocava eu pra dormir junto com ele, com a minha mãe, e aí ele ia dormia no chão, pra eu dormir junto com ela. E aí eu dormia. E ficou por muito tempo assim. Tadinho do seu pai, Paula. E ficou por muitos anos assim. Só quem é brasileiro sabe o que é. Uma coisa que você acha que só quem é brasileiro sabe o que é isso. Só é brasileiro? Só quem é brasileiro? Sabe o que é? Vai. Tem muita coisa, né? Só sabe o que é. Por exemplo, eu acho que só Tipo, quem é brasileiro sabe o que é comer uma Feijoada. feijoada gostosa. Gostosa. Apesar que tem nas outras músicas, mas é tipo assim, a batida do samba, sabe? Só que, assim, eles conhecem, mas eles não sabem o que é sentir isso no sangue. Ixi, essa aí me apertou, hein? Eu acho que é isso, né? O Bombom falou um negócio aqui. Eu acho que isso é brasileiro. Tem mais aí não, Zé? Só brasileiro que tem um sentimento de saber que é ser pentacampeão, né? Do mundo, né? Até agora. É. Mas não sei não se alguém não alcança, viu, Bruno? Porque do jeito que Tá anda... difícil. Ó, o Bombom falou um negócio aqui de uma história sua lá em Belo Horizonte. Você foi dar comida pro pai e a criança e aí eles... É isso mesmo. Arrumei uma briga lá num restaurante lá. Olha aí. Ai, foi mesmo. Pra que você brigou com esse? Não, mas Ele brigou com o restaurante. Eu vou contar a história pra vocês. E pode ler aí, eu vou contar a história pra vocês. Alguém que te deixa louca.
Que deixa você, olha, nervosa. Bruno. E você? Não, eu assim, Eu sou calma, então eu não deixo ninguém nervosa. ultimamente eu não tô me estressando, não. Pra deixar o doido assim, só quando eu fico bravo com alguma coisa que eu quero que faz e não anda. Mas é questão do trabalho, mas não é só coisa do dia a dia ali. O melhor dia da sua vida. O meu, Uhum. o dia que nasceu o Antônio. E o seu? 26 O dia que eu de descobri que eu dezembro. tava grávida dele. Agora conta a história da briga em BH. Ah, nós tava lá, né? Eu, o Jerry, e tinha mais... Bombom também tava. Eu tava num restaurante lá. Lá no bairro de Lourdes. Aí a gente tava comendo. Aí chegou um pai com uma criança vendendo bala. E a gente já tinha acabado de comer. Só que tinha comida ainda em cima da mesa. Uma porção maior. E assim, já era tipo umas 10h40 da noite. Tava bem vazio, o lugar tava esvaziando. E aí a gente tava sentado na calçada, né, do lado de fora do restaurante. E era umas mesas com uns guarda-sol, né, mesmo sendo de noite, mas... E tinha várias mesas vazias. E tinha uma do nosso lado vazia. Aí que eu falei pra eles, falei, pega a comida, põe aqui pra vocês comerem à vontade. Que não tinha como sentar com a gente, que a nossa mesa tava cheia. Falei, põe aqui do lado. Nós não vamos comer mais. Nós estamos só conversando aqui e tal. E eles colocou a comida na mesa do lado. E o pai... sentou. o pai e o filho começou a comer. E aí eu fui no banheiro. Quando eu voltei, o pai e o filho estavam sentados na calçada. Na calçada. No meio-fio. Comendo. Aí eu fui lá e perguntei assim, pai, por que você sentou aí? Não, porque o rapaz aqui falou que não pode sentar na mesa. Que é só nós. Que é só o cliente. Eu falei, mas vocês são clientes, eu tô dividindo a comida com vocês. Não, mas aí, pessoal humilde, né? Falei, vem cá. Levantei. Aí eles não queriam, falei, pode levantar, senta aqui na mesa. Aí chamei o garçom. Falei, quem que falou pra eles não sentar ali? Ah, foi o outro rapaz. Falei, então tá. Quem que é o gerente? Então, chama o gerente, traz o cardápio, que agora esse é cliente. Entendeu? Isso como cliente. Aí foi, aí veio o rapaz, o gerente, o outro já sumiu, né? Aham. No mundo. Falei, ó. Aí contei pra ele. Aí ele falou assim, porque é procedimento. Eu falei, então, mas tá errado. Tá errado porque eu convidei eles pra sentar. Eu falei, então agora vocês vão atender eles como cliente. Eles são cliente e eles vão pedir. Eu falei, pode recolher essa comida aí. De recolher, ele vai pedir uma comida nova agora. São cliente. Eu falei, eu vou ficar aqui até eles terminarem de comer e eles agora vão atender como os clientes. Eu falei, outra coisa, pode falar pro rapaz vir aqui, pedir desculpa pra eles, pedir desculpa porque eles maltrataram um cliente aqui. Mas eu não falei calma assim não, viu? Eu sei. Falei calma assim não. O que você acha, Hoje eu Paulo? conto calma. E aí ele fez, o rapaz foi lá, pediu desculpa, né? Falou que foi mal entendido e tal. E aí atendeu o pessoal, aí eles jantaram, pai e o filho, depois eles vieram contar a história mais ou menos, que acho que não lembro, parece que não tem mãe, acho que a mãe morreu, aí eles vivem de vender bala, aquela coisa lá. E arrumei essa, mas isso aí é do meu tipo. É. Sabe? Meu sangue supida na hora. Você viu, eu tava lá em Belo Horizonte, aquele povo não sabe nem. Eu nunca falei que eu era prefeito, nunca falei que era político, mas eu achei assim que foi uma situação desnecessária de um restaurante. E aí eu coloquei aquele pessoal no lugar. E aí, talvez, eu penso assim que o próprio atendente é um coitado também. Que ele tá cumprindo Entendeu? ordem. É. Ele é um coitado também. Talvez ele é um cara que vai embora no mesmo ônibus que o pai e o filho tá indo. Talvez mora até no mesmo bairro. Ele é um coitado também. Só que ele segue a regra de um restaurante. Só que eu coloquei eles no lugar deles, né? Eles tiveram que atender o pessoal lá, o pai e o filho, como cliente. Pra não... Pra respeitar. Aí depois eles comeram. Ainda sobrou um pouquinho, eles levaram. Mandei embrulhar, levou.
Pronto. Eu O vou Bruno montar tem vou lá. muito isso. Ó, a Cláudia tá aqui também. A Paula Garcia falou boa noite. A Vânia, que trabalha lá com a gente, também tá aqui. Ela mandou no A WhatsApp. Vânia lá do coisa Aham, também? tá. Saudade de ir lá comer aquela galinhada gostosa. Ah, hoje o cardápio lá tava bom, hein? É? Ixi. Ó, gente, cadê, gente, que eu vi aqui? A Leila. Olha, a Leila falou que o seu Cresmundo trabalhou com Meu o seu avô. avô. Que legal. Meu avô trabalhou muitos anos na prefeitura. O seu Cresmundo também. O seu Cresmundo É. participou de um monte de coisa, de obra que teve aí. A Luísa Antonelli também tá aqui, falando que ela e o Marcial Lima estão assistindo juntinhos. Ó, pra você ver, Lá de Zé, como é que é a Aparecida de vida. É, O meu avô trabalhou junto com a mãe dele. também. Também. É mesmo. Capaz que até a dona Aparecida Já. conheceu o seu Cresmundo. É, minha mãe foi muitos anos de prefeitura. O meu avô também. Na verdade, o vô da Paula foi chefe da minha mãe, né? Olha. A mãe Gari, ele era chefe lá, né? Dos Gari, uma época. É porque eu acredito que quando a gente tem que se conectar com alguém, não tem jeito. Não tem. Vai acontecer mais cedo ou mais tarde. E quando a gente tem que desconectar também, vai acontecer. É. É da vida, é assim que é. Bom, nós vamos encaminhar para o nosso final, porque já é não. 8h45. Nossa, ainda tem tanta coisa pra falar. E nós conversa demais. Porque eu e o Bruno é tão diferente, mas a gente parece com algumas coisas, mas a gente é diferente. É, mas é assim mesmo. Por isso que conectou, tá É. vendo? É assim. Então, assim, eu quero agradecer vocês dois demais da conta por terem aceitado vir, tá? Muito obrigada mesmo, de coração. A gente aqui é muito. A gente procurou fazer esse podcast para contar as histórias das pessoas, porque todo mundo tem história. Não existe um ser humano que ele não tenha história. E às vezes é ouvindo a história de outra pessoa que você revê a sua e às vezes até muda a sua vida através da história de outra pessoa. Então a nossa intenção aqui é essa. Muito obrigado por vocês terem vindo, mesmo. A gente agradece mais a presença de vocês, o tempo de vocês aqui, porque a gente sabe que tá todo mundo muito cansado, precisando descansar, e assim mesmo vocês aceitaram vir. Então, muito obrigada mesmo, gente. Ah, é verdade, eu tô falando, conversa demais. Lembrou de alguma coisa que só acontece com vocês? Ah, ixi, peraí. Não, eu esqueci disso. Você Ah, primeiro. eu também. Um monte de coisa já aconteceu só com você. Nossa, muita coisa aconteceu só comigo, hein? Ele é diferenciado. Olha, o que aconteceu só comigo é tá diante de uma situação que você acha que não teria mais solução e quando é um negócio vira assim, ó. Sabe? Vira da noite, assim, a chave vira que ninguém entende nada. Já aconteceu muito, hein? Mexe comigo também. Muito. Muita Você lembrou coisa. de alguma coisa? Pra mim, toda hora. Eu lembro de uma situação que foi antes de começar a campanha. E aí uma pessoa que a gente conhece bem, que é inseguríssima, nossa senhora, chegou em mim e falou assim, Zé, será que vai? Aí eu olhei pra ela e falou assim, enquanto o Bruno chegar aqui, olhar pra nós e falar que vai, é porque vai. Então a gente tá tranquilo. Então assim, é o papel do líder também, né? Sim. Porque se o líder cair a cara, o resto do povo tudo cai a cara. Mas enquanto você se mantém firme e fala, não, vai sim, vai sim. Aí todo mundo vai atrás e acredita. Sim. Então, é muito importante, principalmente, acreditar e ter fé. Se você acredita e tem fé, todo mundo que vem atrás de você também acredita, tem fé. E aí cria aquela energia e as coisas acabam dando certo. Eu vou contar uma coisa que aconteceu comigo. Eu sempre trabalhei desde jovem, né? E aí, eu trabalhei com uma pessoa, assim, vou contar bem resumido. Essa pessoa me humilhou muito. Muito. O que você pensar, ela fez comigo. Até eu subir no teto, ela fez eu subir. E aí, minha vida mudou da noite pro dia. E eu fui ser chefe dela. Olha só. Olha pra você ver. A roda como gigante que da é? vida. E não demorou muito tempo, não. Foi questão de... E eu fiquei sendo chefe dela. Não fiz o que ela fez comigo, não. Porque eu nunca faria isso. Mas ela sentiu.
Como é que o mundo gira. E isso, assim, eu não sei se aconteceu só comigo, mas É uma Mas coisa... pra mim é uma coisa que assim, eu não esperava, ninguém esperava. E você vê como é que foi. E eu sofri, hein? Mas depois Deus foi justo. Ele é justo. Ele é justo. Então é isso, gente. Ah, Muito não, faz mais uma obrigada. perguntinha. Você quer mais uma? Quero. Então faz mais uma daqui, ó. Mas dá outra. Dessa daqui? Essa daí é muito boa. Ai, meu Deus, vai aparecer o negócio. Eu e o Bruno responde qualquer coisa. Dessas cartinhas da Alina. Ô, Jesus amado. Quem que é que veio aqui que eu ri demais respondendo isso aqui? Eu não lembro quem que era, gente. Ô, isso é muito bom. Isso aqui? É. Ai, Sabe umas perguntas... escolhe um aí. Ai, Do meio. do meio. Vai, Bim, pega um aí. É uma só. É uma só? Que destreza. Como você chega em alguém que está interessado? No caso, como que você chegou nele ou ele chegou? É verdade, uai. Agora eu quero saber também. Como é que foi? Como que você chegou nele ou ele chegou no você? Conta aí, Bruno. Não, mas eu acho que não foi questão de chegar, foi de convivência. Porque antes você era amigo, né? É. Amizade, e aí vai, assim, aproximando, conversando. É, o Bruno sempre foi muito bom de conversa. Então, na verdade, não foi tão rápido assim, porque você Não, já tinha uma Não, convivência, foi você já rápido conhecia. a parte do nosso relacionamento casamento. mesmo. Na verdade, assim, eu conheci ele na Câmara, e depois eu comecei a trabalhar lá por coincidência. Eu comecei a trabalhar lá como guarda-mirim. Então a gente teve porque ele era vereador, né? Então a gente teve essa convivência. Eu fiquei lá bastante tempo e tal. Foi mais de ano. E a gente era amigo. Tanto que, na verdade, assim, ele trabalhava lá, ele era vereador, então eu ficava lá embaixo e tudo. A gente sempre foi amigo. Depois que eu saí de lá e ele foi cassado, depois veio a questão da campanha e tudo, a gente continuou sendo amigo. Não tinha mais tanta proximidade como quando a gente trabalhava junto, né? Porque a gente se via todo dia. Mas eu continuava perguntando, tava tudo bem? Porque eu sei que foi muito difícil na época que ele foi cassado. Eu acompanhei isso, né? E eu até não mantive muito contato com ele, porque eu sabia tudo que ele tava passando, né? Mas a gente continuou conversando, assim, oi, tudo bem? Tudo, e você? Tudo tranquilo. E aí eu fui trabalhar em outro lugar, e de vez em quando ele ia lá, na loja que eu trabalhava, a gente se via assim. Mas aí, quando a gente foi se relacionar mesmo, foi depois de muito tempo. Aí eu falei que foi rápido, assim, na questão nossa, rápido, assim, começar a namorar, sabe? Aí sim foi rápido. Mas começou com conversa e tudo. Ele, Normal. Amizade primeiro, foi sempre amizade. Eu e ele sempre foi amigo. E conhecido, né? Quem não conhecia ele? Assim, quem não conhecia o vereador Bruno Augusto na cidade? Porque ele era, né, barulhento, polêmico. Ele é polêmico. custoso. Exatamente. Então, assim, querendo ou não, todo mundo conhecia ele. Depois eu comecei a trabalhar lá, então a gente trabalhava junto. E a gente foi amigo. E ele é uma pessoa, assim, muito boa de ser amiga. Ele é... Eu lembro ele é a legal mãe, demais. mas a tia Helena ia bater papo, porque a minha tia morava ali do lado. E aí elas iam falar das entrevistas na rádio, falava Bruno Augusto. Aqui é menino, gente, Bruno Augusto, até elas acompanharam o Bruno. E ele ficou, assim, o pessoal falou muito dele quando ele foi candidato a deputado, né? É. Que aí foi mais barulho ainda, né, na cidade. Então, não tinha gente que não conhecia ele. Depois de tudo isso, depois de muito tempo, aí a gente começou a conversar, e depois que a gente foi se relacionar. A Thalia tá aqui falando que a Manu tá mandando um abraço pra você. A Manu é a minha sobrinha que foi na caminhada, aham. lembra? Lembra? Tá mandando um abraço. Ah, fala que eu mandei um abraço que pra você ela. é muito legal. Obrigada. A Leila falou que não é pra terminar, que tá tão gostosa a conversa. É, tá mesmo. A Eliane Pereira tá aqui também. A Vânia falou: parabéns. Que papo mais gostoso e saudável. Vânia, saudável mesmo é aquela comida. Você vai lá. Sexta-feira tem Dia Ai, das ai. Crianças lá, ela tá preparando várias coisas gostosas. Aí, ó, tá vendo? Tá vendo? Agora eu quero que vocês deixem pra mim aqui, por último, eu quero uma mensagem sua e sua. A respeito da vida mesmo, porque apesar de muito novos, vocês já passaram por muita coisa, que mexe principalmente com o psicológico, né?
Porque se for parar para pensar bem, você já teria desistido, não é verdade? É. Você já teria perdido a paciência com ele por causa desses fatores externos que pegam no seu pé também. Então, deixa para mim aqui, para nós, uma mensagem. Não, eu acho assim, tudo na vida, eu coloco sempre, na minha vida inteira, assim, sempre coloquei Deus em primeiro lugar. E o que tem pra acontecer, vai acontecer no momento certo. E é no momento dele. E na minha vida, assim, sempre foi isso. Desde relacionamento, quando eu comecei a trabalhar e tudo que eu passei, eu sempre coloquei meu joelho no chão, orei e entreguei na mão dele. Se for falar assim, a gente já vem passando dificuldade, assim, há um bom tempo, né? Só que depois, eu e o Bruno, vou falar bem a real pra vocês, eu que assim pra todo mundo. Depois que aconteceu aquilo com o Antônio, eu acho que mexeu tanto assim comigo, com ele, que a gente, você vê, eu e ele, a gente falou disso uma vez. Uma vez só, foi o dia que aconteceu. Porque mexeu tanto, abalou tanto, eu pelo menos, porque assim, falar dele, do jeito que falou, tava falando de mim, né? Pra atingir ele. E aquilo ali mexeu tanto comigo, que a gente nem nunca trocou nada, porque eu acho que ele ficou tão chocado que ele não falou nada pra mim. E eu fiquei tão assim, deprimida, sei lá, pra baixo, que eu não falei nada pra ele. Sempre falava com outras pessoas. E aí depois daquilo, eu vejo assim, que tudo pode acontecer na vida. Tudo. Todas as coisas, pode acontecer coisas ruins, pode acontecer coisas boas. E eu acho que a gente tem uma missão nessa vida pra cumprir. E no meio disso tudo vai acontecer isso. Vai acontecer coisas ruins, como aconteceu. Isso pra mim foi uma coisa muito ruim. E vai acontecer coisas boas. Porque através disso teve muita gente que eu me reconectei, que conectou comigo, que sabe que a gente que é mãe, sabe tanto que mexe com a gente. E não é querendo falar da vitória, mas assim, foi uma vitória pra nós. A gente só tá esperando agora a vitória na justiça. E eu quero falar assim, deixar a mensagem que tudo a gente tem que entregar na mão de Deus. Porque se for acontecer, a justiça vai acontecer. Se não for no momento certo, uma hora acontece. E eu vivo à base disso. Hoje em dia, assim, a minha vida é... Agora eu sou mais paciente, eu só espero as coisas acontecerem, sabe? O que tiver pra fazer, a gente vai fazer. O que não der pra fazer, a gente espera. Uma hora vai ser feito. Uma hora vai acontecer. Então, pra mim, tudo é Deus. E orar bastante. Muito. Muito. Eu acho que a gente tem que viver um dia de cada vez, né? Às vezes, o erro do ser humano é precipitar numa situação. E dependendo da situação, a gente às vezes fica afobado. A gente assusta, né? Principalmente quando você sofre algum ataque, alguma coisa que você não está esperando. Ainda mais quando vem de alguém que às vezes você nem imaginaria que aquele ataque aconteceria, né? Mas eu aprendi muito na vida pública, sim, desde que eu comecei, e aí eu trouxe isso para a vida, que a gente tem que viver um dia de cada vez. Que dependendo da situação, você tem que respirar, entender o que está acontecendo, para responder, para ver se realmente compensa responder ou não, né? Por exemplo, eu era muito afobado, eu queria antecipar as coisas já. Hoje eu sou mais pé no chão. A gente vai aprendendo com a vivência. Porque o que você tem que ter é a consciência tranquila, né? Então, a consciência tranquila. Então, por exemplo, você falou aí, né? Isso foi um fato que aconteceu na eleição. Ah, porque o Bruno comprou isso, comprou aquilo outro. Por que só na eleição falou isso? Por que não falou isso antes? Por que não existiu, então, uma denúncia de cima disso? Né? É muito fácil distorcer as coisas. Então, assim, primeiro, a consciência tranquila. Então, quando você tem consciência tranquila, por exemplo, se alguém falar agora assim, não, nesse momento,
Uma pessoa fala, a Zilg me xingou aqui no mercado. Como você tá aqui? Tem como você ter xingado alguém agora no mercado, na rua, se você tá aqui. Então, sua consciência é tranquila. Você não fez isso. Aí você pode falar, ó, pode puxar a câmera de segurança, pode fazer o que vocês quiserem, que eu não estava lá. Então, a consciência tranquila, você vai longe. Então, tudo que o pessoal falou, falei, ixi, pode falar. Pode investigar, pode puxar o que vocês quiserem. Estou aqui à disposição. Consciência tranquila. E viver um dia de cada vez. Nessa eleição, a gente aprendeu a trabalhar muito isso aí. Porque é revoltante. Você queria responder, sabe? Você queria desmentir. Você queria pôr certas pessoas no seu devido lugar. Mas você tinha que respirar, né, ouvir, para depois responder da maneira certa e tranquilo de que é o seguinte, é mentira. Então não vai vingar isso aí, não vai para frente, né? E a gente sabe, né, Zil, que a gente sofreu ataque, pessoas que a gente gosta sofreram ataque, né? Pessoas que nos ajudaram sofreram ataque. Então a gente saberia o fim disso. E o fim foi esse. A gente ganhou e quem atacou não ganhou. Então adiantou atacar? Adiantou ser maldoso? Adiantou distorcer as coisas? Atacar as pessoas? Atacar o ganha-pão das pessoas? Não adiantou, não é? Então, a mensagem que eu deixo é viver um dia de cada vez, não se precipitar, né? Às vezes você leva uma pedrada hoje e você já quer revidar. Calma. Espera amanhecer um novo dia, de cabeça mais fria, para você ver o que você vai fazer. Se você vai revidar, se você vai responder, se você só vai curar o machucado e deixar acontecer, a vida rolar, entendeu? É isso. A gente que anda certo, a gente nunca perde. A gente nunca perde. Então, assim, o mal, ele até pode ter, às vezes, ali um tempinho de fama. Mas depois... Mas no final, ele vai ser esquecido. Simplesmente isso. Ele vai cair no esquecimento. Ele vai cair no esquecimento e vai ficar lá onde ele ficou mesmo. Lá no esquecimento. E quem trabalha certo, correto, honesto, tem chance de ser sempre lembrado pelas coisas boas que faz. Sim. Teve até uns vídeos, sabe, que saiu uma semana antes. E aí, assim, depois que tudo aconteceu, eu olho e falo assim, gente que deixa pra fazer vídeo uma semana antes, eu não quero. Sabe? Gente que vai falar de vida pessoal e não sabe de nada, eu não quero. Não, obrigada. Muito Deixa obrigada. passar longe. Pode ficar aí fazendo seu vídeo aí, mas bem longe. Ai, meu Deus. Tem muita coisa que eu não quero. E a gente tem que ter liberdade para escolher o que a gente quer. Bom, gente, muito obrigada a todo mundo que ficou aqui até agora. Foi delicioso esse papo, tá? Todo mundo que tá aqui mandando mensagem, ó. Muito obrigada mesmo. A Laine falou que adorou. Que adora essas histórias. Vocês querem acompanhar mais do podcast? Tá cheio de cortes lá na nossa página do Instagram e vai sair mais um monte de cortes ainda. É uma fábrica de cortes isso daqui, vocês não têm noção. Quarta-feira que vem a gente vai voltar às 7h30 da noite, tá? Daqui a pouco a gente, inclusive, publica aí pra vocês quem serão os convidados da próxima quarta-feira. Muito obrigada a vocês que estiveram aqui até agora. Um beijo pra todo mundo. E eu quero fazer uma coisa. Só que eu vou fazer virada aqui pra vocês, porque, né? Eu quero agradecer mesmo. Aí, tá vendo? Tá vendo? Eu quero agradecer os 45 dias que eu passei na rua e principalmente a minha família que esteve comigo o tempo inteiro. Povo barulhento, né? É, um povo custoso. E assim, falar é o seguinte, quando você tiver vontade de fazer algo que mude a sua vida, vai lá e faz. Faz e acredita e vê que igual a Paula falou, é no tempo de Deus. Mas eu quero agradecer demais todo mundo que esteve comigo, mas principalmente a minha família. Porque, olha, vocês não existem. É que a gente pensa que a gente perdeu os nossos alicerces, mas na verdade elas nos prepararam para chegar até aqui. É verdade. Beijo, gente. Tchau pra vocês. Até quarta-feira. Obrigada a quem ficou aqui assistindo. Obrigada, Zeug, pelo convite. Eu que agradeço. Você sabe o tanto que você é especial pra gente.
o pessoal aqui, a Renata, o Pedro, muito obrigado, Carlton. Foi muito incrível participar, você sabe, né? Tanto que eu tava, vamos, Deug, vamos! E eu espero a gente possa vir mais vezes aqui, porque a gente tem muita história pra contar ainda. Muito obrigada. Obrigada eu, gente. Eu que agradeço.